irmãos que estão chegando, nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança, Campo Este, presidido pelo pastor José Pedro Teixeira e pela pastora Edna Gomes Teixeira, no nome dos quais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Nós iremos ler a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 24, e o versículo 3. Mateus, capítulo 24, e o versículo 3, que diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Glória ao nome de Jesus. Nós estaremos, irmãos, falando hoje sobre sinais da vinda de Jesus, sinais que antecederão ou que antecedem, porque já estamos vendo isso de uma maneira mais contundente, da vinda de Jesus. Então, o tema dessa mensagem de hoje é sinais da vinda de Jesus. Sinais são manifestações, são prenúncios ou presságio, ou até características de algo que irá ocorrer, de algo que irá acontecer. Diante da pergunta dos seus discípulos, diante da indagação dos seus discípulos, Jesus vai falar sobre alguns presságios, sobre algumas características, algumas manifestações que ocorreriam, que aconteceriam antes da sua vinda e antes do fim do mundo. Mas nós iremos nos ater à vinda, à segunda vinda de Jesus. A primeira, ele veio, morreu em uma cruz para salvar os pecadores dos seus pecados, que, como dizia Paulo, eu vou também falar agora, cujo principal era eu. Então Jesus veio, morreu para resgatar as pessoas da sua vida de pecado. Mas ele fez uma promessa. Ele ressuscitou, ele voltou ao céu e fez a promessa que retornaria. E aquilo que nós chamamos da segunda vinda de Jesus, na verdade, será um advento, será um arrebatamento. Ele não pisará na terra nesse momento. Ele virá nas nuvens, como a Bíblia diz, e ele irá arrebatar e levará a igreja para si. Mas, para que ele não viesse pegar as pessoas de sobreaviso, não viesse pegar as pessoas no contrapé, não viesse pegar as pessoas despreparadas, a igreja despreparada, ele disse que deixaria alguns alertas, alguns avisos,
algumas manifestações que mostrariam que ele estaria próximo e perto de chegar. E nós vamos ver aqui, nesse mesmo capítulo, o capítulo 24 do livro de Mateus, do apóstolo Mateus, a partir do versículo 3, que foi o versículo que nós lemos, que fala sobre sinais da manifestação que iria ocorrer. Mas a partir do versículo 5, ele começa a frisar alguns sinais da vinda de Jesus. E ele começa dizendo, falando de falsos cristos, que haveriam de surgir e enganariam a muitos. Muitos cristos, muitas pessoas se apresentando como Jesus, têm aparecido. Na Rússia, por exemplo, o Grigori Grabovoi foi um dos que apareceu. Reverendo Moon também se dizia o Cristo. Aqui no Brasil tem aquele de Indaiá, Santa Catarina, né? O Ine Cristo. Então, alguns cristos, diz que só nos Estados Unidos mais de 30 cristos têm aparecido, pessoas se apresentando como Cristo. Então observem bem, e nos dias em que nós vivemos, nós temos presenciado isso, pessoas que se apresentam como se fossem o Cristo, que veio para buscar o seu povo. Então os falsos cristos estão espalhados pelo mundo. Em muitos lugares do mundo existem falsos cristos, pessoas que se apresentam dizendo ser o nosso Cristo, mas pelas características se reconhecem e se vê que eles não são Cristo. Mas a Bíblia diz que enganariam muitos, e todos esses cristos, eles têm seguidores, pessoas que o seguem, pessoas que acreditam piamente que eles são o Cristo. Então, quantas pessoas não estão enganadas, não têm sido enganadas por esses cristos? Estamos falando que esse é um dos sinais da vinda de Jesus, falsos cristos que apareceriam e enganariam a muitos. O versículo 6 do capítulo 24 aí de Mateus vai falar também que outro sinal da vinda de Jesus seriam guerras e rumores de guerra. Guerras é quando algo acontece de terrível naquela região. E os rumores é o que nós ouvimos muito aí, que terá guerra em tal lugar, que acontecerá guerra e assim por diante. Então, guerras e rumores de guerras nós temos presenciado muito. No século passado, o século 20, tivemos a primeira guerra chamada mundial, tivemos a segunda guerra também chamada de guerra mundial, tivemos guerra no Kuwait, tivemos guerra no Afeganistão, no Iraque. De lá para cá nós temos visto inúmeras guerras, inúmeras guerras. O que falar da guerra do tráfico, que tem matado mais de que muitas guerras civis que estão acontecendo nos nossos dias. Guerras sempre tiveram, sim, mas não na proporção que nós estamos vendo de um tempo para cá. Do final aí, ou do século 20, entrando no século 21, e os conflitos armados, as guerras têm aumentado de uma maneira tremenda. Guerra em várias áreas, em vários lugares. Sinal, são sinais da vinda de Jesus. O versículo 7 vai falar de nação
contra nação, vai falar de reino contra reino. Não é o que estamos vivenciando nos nossos dias? Nações se opondo a outras nações, reinos se opondo a reinos. São sinais da vinda de Jesus. O versículo 7 também vai falar de fome. Fome é um mal que tem atingido de uma maneira tremenda a África e outros países da América Latina, e aqui no Brasil muitas vezes nós temos presenciado isso em alguns lugares. Aqui vizinho, na Venezuela, hoje são países extremamente pobres que têm passado por momentos muito difíceis. São coisas que entristecem e que ferem o nosso coração, mas eu estou falando de coisas que aconteceriam, sinais que ocorreriam, sinais que Jesus deixou, que estaria perto do seu retorno, perto da sua vinda, perto dele arrebatar a igreja. Então essas coisas nós temos visto com a proporção maior. A proporção tem sido avassaladora. Tudo isso que nós estamos falando aqui já ocorreu, mas não como nos dias atuais, de uma maneira tão avassaladora como se tem visto, ou como se tem sido propagado. Nesse mesmo versículo, fala das pestes, das epidemias, ou por que não dizer das pandemias, pestes como AIDS, que tem atingido e até hoje é um mal que não tem uma cura. Quantas pessoas, são milhares de pessoas que morrem do vírus da AIDS, da doença chamada AIDS. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo essa pandemia chamada, essa doença chamada Covid-19, causada pelo novo coronavírus, que é uma mutação de um vírus que atingia animais. Não importa de onde está vindo, não importa se foi fabricada, como é ventilada, se foi ou não fabricada, uma coisa é certa, eu estou aqui para frisar sinais da vinda de Jesus, e essa pandemia é mais um sinal da vinda de Jesus. Quando você vê todos esses sinais acontecendo, e muitas vezes acontecendo ao mesmo tempo, se você parar um pouco, você vai ouvir um grito na sua consciência, na sua mente e no seu coração, dizendo assim: Jesus está voltando. Essa pandemia que fechou os homens em casa, um vírus invisível que ninguém pode ver, que está abalando a economia do mundo. Essa pandemia está gritando assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, por que a apatia? Porque a apatia espiritual? Por que não se voltar para Deus? Por que não entender que é hora de se consertar? Por que não compreender que isso também faz parte da misericórdia de Deus, quando Ele mostra que Ele está voltando para que o homem possa se preparar para se encontrar com Ele? É uma manifestação, é um sinal da vinda de Jesus. Tudo isso acontece por causa do pecado, por causa das maldades dos homens. Tudo isso acontece porque o homem tem se afastado de Deus, porque o homem tem deixado a Deus. Isso é um alerta. Deus está alertando o homem que Ele está voltando. O homem precisa despertar para isso. Essa pandemia que tem trancado os homens em casa, que tem trazido muito medo e tem devastado tantas nações com tantas mortes. Pandemias como essas
já alcançaram muitos lugares, muitos continentes. Tivemos pandemias, temos tido epidemias, e agora nós estamos vivenciando essa pandemia que tem sido algo grande, algo que tem alcançado muitos lugares. O mesmo versículo vai falar de terremotos. Mas terremotos sempre existiram, sim. Mas a frequência, quanto mais estiver próximo da vinda de Jesus, mais aumenta-se a frequência. No século XIX, do século X ao século XIX, tiveram inúmeros, milhares de terremotos, do século X ao século XIX. Mas só no século XX, só um século, superou o número de terremotos de 10 séculos. Isso é o que, pastor? Isso é Jesus dizendo para nós: eu estou voltando. Só no século XX tiveram mais terremotos, ocorreram mais terremotos do que nos 10 séculos anteriores. São sinais que evidenciam a vinda de Jesus. Já entramos no século XXI com inúmeros terremotos. O que falar das tsunamis, que em japonês quer dizer grande maré de terremoto, que na verdade são as placas tectônicas que se abalam e causam e tem causado todos esses terremotos até no fundo do mar. Sem falar de muitos furacões, tempestades que têm acontecido, como está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26, como Katrina, Rita, Isabel e outros que vêm acontecendo. Tudo isso, o que eu quero frisar é a frequência. Como a frequência desses terremotos tem aumentado. Como a frequência tem aumentado. De furacões, se a natureza gritando, e se a natureza clamando: arrependam-se, Jesus está voltando. Arrependam-se, Jesus está voltando. Mas mesmo diante de tudo isso, a Bíblia vai dizer que são, no versículo 8, que tudo isso são princípios das dores. São os princípios das dores. Porque o que está escrito em Apocalipse, você que está desesperado com essa pandemia, isso é coisa pequena para o que está reservado para a terra, por causa dos pecados do homem, por causa da prática do pecado, por causa da permanência do pecado, por causa da insistência no pecado. É tempo de se arrepender. É tempo de deixar a prática do pecado. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de entender que tudo isso que está acontecendo é para o homem refletir e se voltar para Deus. Aí ele continua falando no versículo 9 sobre os sinais. Aí ele diz: vos entregarão, vós serão atormentados, mortos, odiados.
Eu quero dizer para os senhores que nos ouvem aqui: nunca houve tanta perseguição ao Evangelho como nos dias atuais. Países em que o comunismo, como a China, por exemplo, em que as igrejas são para ocidentais. Um cristão chinês não pode ter uma igreja e não pode frequentar a igreja. Isso que nós estamos vivenciando agora, os cristãos chineses vivenciam realizando cultos em casa e muitas vezes às escondidas. O que dizer do comunismo na Coreia do Norte? Que o cristão não pode carregar nem a Bíblia e nem se apresentar como cristão, porque é fuzilado ou é mandado para trabalho, para campos de trabalhos forçados. O que dizer do Vietnã do Norte, do Laos, do Camboja, do norte da África, em que é dominado pelos muçulmanos, e quantos cristãos são perseguidos e maltratados nesse lugar. Mas estava escrito, como sinal da vinda de Jesus, vocês vos entregarão à prisão, vocês serão atormentados e mortos, odiados. O que dizer da perseguição disfarçada no Brasil, em que os cristãos são muitas vezes afetados por pessoas que têm ideologia contrária à Bíblia, porque têm costumes e práticas contrárias à Bíblia, e porque por simplesmente expormos a palavra de Deus, quantas pessoas não odeiam os cristãos? Quantas pessoas não se levantam contra os cristãos? Uma perseguição meio disfarçada. Mas olha o que as igrejas têm passado nos últimos anos. Em que ideologias são pregadas livremente dentro de universidades, de escolas, e os princípios judaicos cristãos são feridos. E pelo simples fato de sermos cristãos, se não acompanharmos a chamada evolução, somos criticados e escanteados, porque a Bíblia chama o que muita gente chama de liberdade, a Bíblia chama de pecado, chama de maldição. O Santo Livro, que é menosprezado, e quando é falado de uma maneira mais clara e contundente, é rebatido. Mas a verdade da palavra de Deus, ela permanecerá, e a prova está aí, Covid-19, para dizer que a Bíblia não mente, que a Bíblia é pura expressão da verdade. Que o Senhor queira ou que não queira. Práticas e más práticas pecaminosas, sujas, baixas, que muitas vezes querem enfiar goela dentro, até mesmo nas universidades e nas escolas, manifestações em que a Bíblia é menosprezada, em que objetos tidos sagrados
para outras religiões, orifícios são enfiados em determinados lugares. Tudo isso, a ideologia, essas ideologias vão dizer que é protesto, que é normal. Mas a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que é maldito, que é maldição. O evangelho light que está sendo pregado por aí, ele é aceito. Igreja para tudo que é tipo de gente. O evangelho tem que ser pregado dessa forma ou dessa maneira. Mas quando se fala disso aqui, sinais da vida de Jesus, realidades, pecado, são rebatidos. Mas o Covid-19, esse novo coronavírus, está dizendo para o Senhor e para a Senhora: é hora de se arrepender, é hora de entender, é hora de se preparar. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Prepara-te. Os sinais estão aí. São de 100 a 200 milhões. Vou repetir. De 100 a 200 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo, presos por defender o evangelho. No Iraque, há um tempo atrás aí, estavam crucificando cristãos. Na Síria, crucificam cristãos. E achamos que podemos praticar tudo, enquanto esses santos e essas santas mulheres de Deus têm a oportunidade para negar. Só morrem porque não negam, só são torturados porque não negam. Os sinais da vida de Jesus estão aí, inclusive a perseguição religiosa. Vou repetir novamente: nunca houve tanta perseguição aos cristãos como nos dias atuais. Nunca houve tanta perseguição aos cristãos como nos dias atuais. Se fazem alguma coisa contra a Bíblia ou contra os cristãos, eles chamam de cultura. Se nós pregarmos uma palavra contra, nós somos taxados como radicais, extremistas. Porque na verdade, é como dizia um dos criadores desses tipos de ideologias: mintam até que a mentira se torne verdade. Diga que os outros são o que vocês são. Ninguém prega mais o amor. Uma das instituições que mais emprega aqui no Brasil são as igrejas. Os maiores trabalhos sociais do Brasil são feitos pelas igrejas. Aonde o governo não alcança, a igreja chega, a igreja vai. Mas quando falamos a verdade, as ideologias malditas, satânicas, que querem
que nós aceitemos tudo que é de errado, se levantam e maltratam a igreja. Mas isso não vai impedir Jesus de voltar. Jesus está voltando. Os sinais estão aqui dizendo: Jesus está voltando. Alguns anos atrás, muitas práticas de hoje eram erradas, mas agora são certas. O certo se tornando errado, e o errado se tornando certo na mente de muitas pessoas. Por trás de tudo isso, há demônios, espíritos malignos que têm enganado os homens, dizendo para eles continuarem. Mas saiba de uma coisa, que quem vive na prática do pecado, o final é a perdição eterna, chamado inferno. É tempo de entender que Jesus está voltando e é tempo de se preparar. Versículo 10: serão escandalizados, trair-se-ão, aborrecerão uns aos outros. Os dias que nós vivemos são esses. Se um cristão se converte em um país comunista, ou um país muçulmano, ou um país de religiões radicais, se ele se converte ao cristianismo, muitas vezes é a própria família que vai entregá-lo, é a própria família que vai denunciá-lo. E muitas vezes são levados à prisão e até a morte. O versículo 11 vai falar dos falsos profetas que enganarão a muitos. Quantos falsos profetas não estão espalhados por aí, pregando meias verdades, pregando o evangelho distorcido, pregando o evangelho que não é verdade, pregando que as pessoas podem continuar fazendo o que eles quiserem, porque salvo uma vez, é salvo para sempre. O evangelho é que é uma mesclagem do evangelho com idolatria. Evangelho que diz que o homem tem que perdoar a Deus. Evangelho que prega que para você escrever todos os seus erros e atear fogo neles, está tudo apagado. Evangelho em que, em nome de um amor, os homens podem se inflamarem entre eles, praticando coisas que desagradam a Deus. Os falsos profetas estão aí. É tempo de despertar. É tempo de abrir o olho. Existe o evangelho que Paulo disse, que Paulo chamou de outro evangelho. Disse: considere ele maldito. Tem o evangelho maldito sendo pregado aí. O evangelho em que as pessoas, que o centro é o homem, que o centro é o homem.
está aí, vendendo curas, vendendo coisas e mais coisas, quando o Evangelho não é isso. O Evangelho ele é puro. O Evangelho é a palavra de Deus sendo anunciada como ela é. O Evangelho puro sendo anunciado. Um Evangelho em que o homem vai no culto, mas quando chega de madrugada, ele vai para a internet para ver pornografia, ele vai para as drogas, ele vai praticar muitas coisas e bate no peito e diz: não, Jesus é bom, é misericordioso e me perdoa. Isso é o evangelho maldito. A Bíblia diz que o diabo é tão astuto que ele se transforma até em anjo de luz. Anjo de luz. Pega a tua Bíblia. Para de ser guiado por hinos de louvores que só massageiam o ego do homem, que coloca o homem como centro, que tudo vai dar certo. Estou falando que a Bíblia diz que os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo. Deixa a prática do pecado. Falsos profetas. Pega a Bíblia, pega a palavra de Deus, andam de 2 em 2, batendo de porta em porta, pregando o evangelho que não existe, um evangelho maldito. Muitas vezes usam o nome de Jesus para poder tirar benefício para a sua própria vida. Falsos profetas que acalentam o espírito do homem, o ego do homem, o eu do homem, para poder se beneficiarem, mas não pregam a verdade. Falsos profetas. Pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. E essa primeira parte, nós vamos terminar aqui no versículo 12. Na próxima terça, nós vamos dar continuidade à segunda parte de sinais da vinda de Jesus. O versículo 12 diz: o amor esfriará. Olha hoje, olha para o teu lado aí, veja se isso não está se cumprindo. O amor ao próximo. Hoje vemos pai matando filho, filhos matando pai, mães matando filhos, tendo seus bebês e jogando às vezes no lixo, nos esgotos. Olha as clínicas de aborto, vidas sendo mortas diariamente. Assassinos que matam seus próprios filhos. Falta de amor, a liberdade, a pornografia, a permissividade, que se é pregada através dos canais, muitas vezes dizendo para as pessoas: pode fazer o que você quiser, apenas use camisinha.
E quando vem a gravidez indesejada, a primeira coisa que o diabo usa alguém para dizer mate. Irão responder diante de Deus. Irão responder diante de Deus. É tempo de se arrepender dessas práticas malditas. Tudo isso é sinal da vida de Jesus. O amor que está esfriando. Mandarapa subricantarapa chuite cantarapa candaraia. O homem pode continuar na prática do pecado quando alertado, porque ninguém é obrigado a nada. Mas um dia vai responder diante de Deus por todas as práticas pecaminosas que o homem persiste em fazer. Desafiando a palavra de Deus, desafiando aquilo que Deus está mostrando que o homem tem que fazer. Os sinais da vinda de Jesus estão aí. Você que está afastado, conhece a palavra. Você que é crente, guarda mágoa, rancor, ressentimento em seu coração. É hora de entender que o amor não pode esfriar. É hora de abrir a mente, de abrir o coração e deixar Deus entrar. O amor esfriou. Infelizmente, as pessoas não se condoem mais com o próximo. Não tem mais misericórdia do seu próximo. Matam por banalidades. Matam por qualquer coisa. O amor esfriará. Sinais da vinda de Jesus. Na próxima terça, querendo o nosso Deus, nós estaremos voltando para falar a segunda parte dos sinais da vinda de Jesus. Que o bom Deus vos abençoe na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus.